Olá pessoal, bom dia segundo ano de enfermagem, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade na nossa nova disciplina, que é preparação de exames, e eu não poderia deixar de falar de dois exames principais na nossa rotina, né? Rotina médica ou rotina de enfermagem, que é o hemograma e o sumário de urina. Pessoal, o hemograma ele é um exame realizado nos pacientes para avaliar as células do sangue, né? As células sanguíneas de um paciente, tá? Esse exame é considerado o laboratorial mais básico que tem na nossa rotina, tá? O hemograma ele vai servir como uma triagem para a gente conseguir identificar algumas doenças, né? Doenças que podem acometer aí o sangue ou doenças que podem gerar deficiências nutricionais, infecções, né? Presença de algum micro-organismos, inflamação. Então, a gente consegue identificar também no hemograma, tá? Então, como eu falei, é um exame de rotina importante para a gente conseguir diagnosticar, controlar a evolução de uma determinada doença e conseguir identificar alguma alteração no organismo desse paciente. Então, pessoal, geralmente quando a gente vai ao médico, né, o médico ele solicita pelo menos o hemograma completo para a gente conseguir ver como é que está o nosso sangue, né? E aí, pessoal, o hemograma completo ele vai trazer e vai analisar algumas informações básicas de três principais linhagens de células, que são os glóbulos vermelhos, chamados de hemácias, tá? As hemácias, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo nosso corpo. Outra linhagem são os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Os leucócitos, eles são células relacionadas com a nossa proteção, são células de defesa do sistema imunológico. E nós temos aí as plaquetas, tá? As plaquetas têm uma função principal de coagulação do sangue. Então, as plaquetas, pessoal, elas não são consideradas uma célula, mas ela é como se fosse um fragmento do citoplasma, que é formado lá na medula óssea, né? Formado aí por algumas células chamadas de megacariócitos, tá? Então, as plaquetas, elas são fragmentos do citoplasma e não necessariamente uma célula. Porém, as plaquetas são fundamentais para realizar a coagulação do sangue, tá? Por exemplo, paciente que tem problema com plaqueta, né, plaquetas baixas, não tem a quantidade suficiente de plaqueta no seu organismo, ele pode desenvolver aí uma anemia, ele vai desenvolver problemas na coagulação do sangue. Então, ele pode ter um risco muito grande de ter hemorragia, dependendo da quantidade de plaqueta que tem no organismo dele. Então, pessoal, eu coloquei essa figura, né, essa figura aqui à esquerda, para poder vocês conhecerem o que é um hemograma, né, e conseguir identificar alguns pontos importantes. Vamos lá. O eritograma, né, é a primeira parte do hemograma, tá? Onde a gente vai encontrar um estudo relacionado, né, aos glóbulos vermelhos, que são consideradas as células vermelhas do sangue, e aí a gente vai encontrar as hemácias, a hemoglobina, o hematócrito, o volume globular médio, né? Então, várias outras partes do eritrograma vai estar aí no hemograma, tá bom? Então, por exemplo, a gente consegue identificar através dessa série do eritrograma, principalmente aí das hemácias, hemoglobina e hematócrito, a gente consegue identificar se o paciente está com anemia. Geralmente o número, né, quando o paciente está com anemia, ele é menor do valor de referência. No caso dessa foto em questão, né, que eu coloquei desse paciente, a gente vê que as hemácias estão em valores adequados, né? Aliás, está um pouquinho maior, tá? E a hemoglobina está dentro do valor normal de referência e também o hematócrito. Então, significa que o paciente não tem uma tendência a ter anemia, não. Outro ponto aí que eu falei para vocês é o hematócrito, tá? O hematócrito, pessoal, é como se fosse o percentual do sangue que é ocupado pelas hemácias, né? Então, por exemplo, um hematócrito aí de 45% significa que 45% do sangue é composto
por hemácias, tá? E os outros 55% são basicamente água e todas as outras substâncias diluídas no sangue. E aí, pessoal, a gente pode ter duas situações, né? Ou a gente pode ter um número elevado na contagem de hemácias, tá? Que a gente chama isso aí de excesso de hemácias, tá? Ou a gente pode ter uma falta dela, uma diminuição, que aí no caso a gente considera como anemia, tá? Se por um lado a gente tem a falta de hemácias, o que é que vai acontecer? Vai ser prejudicado o transporte de oxigênio, porque a função da hemácia é transportar oxigênio. Se por outro lado as células vermelhas do sangue, as hemácias, estiverem em excesso, elas vão deixar o sangue muito espesso e, consequentemente, vai atrapalhar o quê? O fluxo sanguíneo naquele vaso e vai favorecer a formação de coágulos. E aí nós temos a hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma molécula, tá, que fica dentro da hemácia. E é como eu falei, a hemoglobina, junto com a hemácia, ela vai fazer o transporte de oxigênio nas células. A segunda parte do hemograma a gente considera como leucograma, tá? Então, o leucograma, ele vai avaliar as células de defesa daquela pessoa, né? Que são os leucócitos. E aí, pessoal, os leucócitos, eles são também chamados de glóbulos brancos. Então, são células de defesa que vão aí combater os agentes invasores, né? Por exemplo, aí as bactérias, os vírus, os fungos, qualquer tipo de micro-organismo, tá? Pessoal, lembrando que os leucócitos, eles conseguem ser divididos em vários subgrupos, né? A gente vai ter aí os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, eles identificam o micro-organismo invasor e buscam atacar diretamente esse invasor, e alguns também produzem anticorpos. E aí, pessoal, o leucograma ele é dividido nessas células que eu falei, né? Então, a gente vai conhecer cada um agora. Nós temos os neutrófilos. Os neutrófilos são as células mais abundantes em maior quantidade que a gente vai ter no sangue, tá? Então, por exemplo, quando os neutrófilos eles estão nos nossos tecidos, eles vão exercer uma função principal de digerir, de destruir o micro-organismo invasor. Por exemplo, bactéria, tá? Então, ele realiza um processo chamado de fagocitose. Por quê? Porque vai ter uma lesão tecidual causada por uma bactéria, né? Causada por um trauma, qualquer substância química, e aí esse tecido ele vai estar lesado e vai provocar inflamação. Então, durante os mediadores químicos liberados pela inflamação, os neutrófilos eles são atraídos para a área afetada. Então, são as primeiras células de defesa que vai atacar ali o micro-organismo invasor. E aí nós temos também os eosinófilos, né? Os eosinófilos, eles vão atuar exatamente contra os parasitas, né? Contra as infecções parasitárias. Já os basófilos, pessoal, eles vão participar das respostas alérgicas, né? Assim como os neutrófilos também participam. Então, a função principal aí do basófilo, ele libera heparina, né? Nas áreas de invasão do micro-organismo, certo? E ele também vai liberar histamina no local da inflamação. E aí nós temos os linfócitos, tá? Os linfócitos, eles são divididos em dois grupos principais, né? A gente vai ter os linfócitos T e os linfócitos B, tá? O T ele vai auxiliar na proteção contra as infecções virais e também destruindo algumas células de câncer. E os linfócitos B, eles vão transformar as células aí em anticorpos. Então, é muito importante a gente saber se existe algum preparo para fazer esse tipo de exame, né? Para fazer o hemograma. Então, eu coloquei aqui dividido para vocês em relação à recepção do paciente, coleta da amostra de sangue e o encaminhamento da amostra de sangue. Primeiro ponto é a recepção do paciente, tá, gente? A gente vai acolher esse paciente, vai fazer uma escuta ativa dele, vai ser uma receptividade, tá? Oferecendo ao cliente
um ambiente adequado com tratamento profissional ideal, tá? E aí a gente vai saber também identificar ele, tá? É muito importante que na amostra e os dados do paciente eles sejam conferidos, tá? Para que não tenha nenhum erro. Então, é importante ter como identificação do paciente os seguintes dados: o nome completo dele, o sexo, a idade, data de nascimento, endereço completo, telefone, o nome do médico que solicitou, né, o hemograma e o número do registro do paciente no seu laboratório. Então, todas essas informações aqui são extremamente importantes para que realmente a amostra seja adequada. Então, é importante também, pessoal, os pontos sobre a coleta, né? Saber o estado físico do paciente. Esse paciente ele está normal, né? Ele está ofegante, ele está febril, ele está excitado, desidratado, tá? Então, o estado físico dele é importante também. Perguntar se ele está usando alguma medicação, né? Perguntar, fulano, você está usando algum medicamento? Você é hipertenso, é diabético, faz uso de alguma medicação controlada? Então, a gente deve perguntar isso aí também, tá? Então, todas essas informações são anotadas aí no prontuário do paciente, tá? Deixar ele bem descansado, acomodado, geralmente são aquelas cadeiras confortáveis, né? Aquelas poltronas, tá? E aí você pode realizar essa coleta tanto ele deitado quanto sentado. Vamos utilizar aí um garrote, tá? O garrote que vai ser utilizado também. E obedecer criteriosamente a relação entre o volume de sangue, tá certo? Então, a gente vai ter aqueles tubinhos para realizar a coleta, tá certo? Então, após a coleta, o tubo ele contém o sangue, deve ser homogeneizado lentamente, principalmente o hemograma, tá? Porque ele vai ter um anticoagulante dentro, por isso que precisa ser homogeneizado, tá certo? Lentamente, gente, virando assim o tubo, torno aí de 5 vezes, tá? E aí é encaminhado para análise num período máximo aí de 4 horas, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui o sumário de urina, tá? Sumário de urina é um outro exame solicitado, tá? Também aí pelos médicos. Também chamado de urina do tipo 1. Pessoal, a urina, ela é constituída por ureia e outras substâncias químicas, tá? Que são diluídas aí, que são absorvidas em água, tá? E aí a gente vai encontrar na urina a proteína, os hormônios, vitaminas, medicação, tá? Que vão variar de acordo com o indivíduo, né? De acordo com a sua atividade física, de acordo com o seu metabolismo, de acordo com a sua ingestão alimentar, sua função endócrina. Então, vai ser relacionado com essas questões. A urina também pode ter elementos que não fazem parte do filtrado plasmático. E aí ela pode ter cristais, pode ter células, muco, bactérias, tá? Quando a gente tem um nível maior de bactéria, a gente pode identificar alguma patologia, né? Alguma doença que essa pessoa possa desenvolver. Então, a urina vai servir também como exame complementar para estar identificando várias doenças. E aí, pessoal, para que serve o exame de sumário de urina, tá? Esse exame ele é solicitado pelo médico, geralmente, para avaliar o sistema urinário, né? Avaliar os rins, o funcionamento também renal. E aí a gente vai conseguir identificar algumas infecções urinárias, algum problema nos rins, né? Ou pedra nos rins, ou insuficiência renal, dependendo do caso, tá? Então, o exame ele vai conseguir avaliar alguns aspectos físicos, químicos, tá? E alguns elementos anormais presentes na urina. E aí a gente vai ter os aspectos físicos, né? Como cor, densidade, o aspecto. Os aspectos, no caso aí, químico, a gente vai avaliar o pH, os nitritos, glicose, proteínas, cetonas, bilirrubinas e urobilinogênio. Os elementos anormais, a gente vai ter aí o sangue, porque pode ser que a urina tenha presença de sangue, tá? Esse sangue tem que ser avaliado de onde é que está vindo. Pode ter bactérias, fungos, protozoários, espermatozoides, cilindros, cristais, tá? Então, o exame de urina ela é verificada a presença e a quantidade de leucócitos também, né? E células epiteliais.
E então, aqui nós temos os valores de referência, geralmente utilizados aí no exame de urina do tipo 1, tá? Então, nós temos o pH, o valor de referência que essa urina deve ter como pH é de 5,5 a 7,7. Densidade de 1,005 até 1,030. Características, né? Deve ter ausência de glicose, ausência de proteínas, de cetonas, bilirrubina, ausência de sangue, tá? Poucos leucócitos ou leucócitos raros e raras células epiteliais também, tá? Por exemplo, se nesse exame der, né, exame de urina revelar nitrato positivo, ou pode ter presença de sangue, né, numerosos elevados a quantidade de leucócitos, a gente pode perceber aí uma infecção urinária, tá? E aí o médico solicita mais outro exame para poder confirmar, que é a urocultura, tá? Para confirmar ou não se tem infecção. Bom, gente? Lembrando que o exame de urina, a urina comum, né, a urina do tipo 1, ela não é sozinha utilizada para fechar algum diagnóstico. É muito importante que faça outros exames para confirmar, como por exemplo a urocultura. Então, pessoal, vamos lá, tá? Aqui existem os métodos de coleta em homens, tá? Então, é papel da enfermagem orientar o paciente como realizar a coleta em casa. Preferencialmente, para esse exame, deve ser colhida a primeira urina de manhã, tá? Mas às vezes o paciente não tem como colher de manhã, tá? Então, caso isso não ocorra, ele deve ficar sem urinar por pelo menos 2 horas antes que antecedem a coleta, tá? Para exame parcial de urina, né, ou cultura, é muito importante realizar uma higiene prévia, né? Uma higiene que deve ser feita antes da coleta, para que realmente os órgãos genitais eles fiquem limpos, né? Utilizando aí água e sabão neutro, tá? Para que realmente a amostra seja adequada, tá bom? Então, o próprio laboratório, ele vai fornecer aqueles potinhos, aquele recipiente apropriado, tá? E aí, o potinho, quando você levar para o laboratório, ele vai identificar o nome do paciente, a data, o horário da coleta, tá certo? E aí, pessoal, lembrando que a urina, ela deve ser imediatamente transportada, tá? Ou no máximo aí em 1 hora. Não pode ficar muito tempo, tá? Sem ser avaliada. Então, o método de coleta em homens, no primeiro ponto, lavar as mãos, expor a glande, né, a cabeça, manter o prepúcio retraído, lavar com água e sabão, no caso, enxaguar, né, enxugar com papel toalha, e aí você vai começar a urinar no vaso. Sem interromper a micção, coloque o copo descartável na frente do jato urinário e colete aproximadamente 2 dedos de urina. Então, o ideal é que despreze o primeiro jato de urina, tá bom? Então, a gente vai desprezar o restante da urina no vaso, vai fechar o frascozinho e levar imediatamente para o laboratório. E aí, pessoal, a urina, como amostra, ela pode ser rejeitada em algumas situações, né? Por exemplo, urina contaminada com bolo fecal, né? Com as fezes ou com menstruação, tá? Não é adequado você realizar exame de urina menstruada, né? Ou quando o recipiente estiver em más condições de asepsia, que geralmente é o potinho do próprio laboratório que deve ser utilizado, porque aquele potinho ele está asséptico, tá? Então, se a gente estiver nessas condições, a amostra ela é rejeitada. E aí a gente tem que realizar uma nova amostra. Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, me procurem aí no meu privado do WhatsApp. Tá bom, gente? Bons estudos e ótima semana!